Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, do jeitinho que vocês sempre merecem estar. Me chamo Mayara Cristina e esse é o canal Empodere-se. Aqui você vai se sentir muito mais poderoso e enriquecido com toda essa jornada que vai melhorar a cada dia a pessoa que você é hoje e mudar aquela pessoa que você era no dia de ontem. Então venha comigo que hoje a gente tem um tema muito legal para tratar. O valor só é dado a quem dá valor. Você algum dia já ouviu essa frase? É uma frase muito interessante, muito profunda, que a gente precisa destrinchar ela para entender qual é o significado e a importância do valor. Muitas pessoas têm entendido os valores de outras formas, tanto os valores pessoais, aqueles valores que nós temos no decorrer da nossa vida, tudo que a gente vai adquirindo, tudo que a gente vai construindo na nossa história junto com as nossas famílias, né? Junto com os nossos pais, a nossa família escolar, a nossa família religiosa. Então, qual é o valor que você deu para os valores que foram te passados? Por muitas vezes, você nunca pode ter parado para entender esse ponto. Você valorizou, você honrou toda a história dos seus pais, toda a história dos seus irmãos, toda a história dos seus colegas de escola. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a nossa infância, buscar aquela pessoinha que nós éramos lá atrás, aquela pessoinha que cresceu, se desenvolveu dentro de um lar, dentro de uma família. E família não é só aquela que você é gerado, mas é aquela que você é importante, que a sua presença sempre foi importante naquele local. Qual é a história que a sua vida reflete na vida dos outros? Qual é a história que você conta para as pessoas que estão à sua volta? É uma história de empoderamento, é uma história de vitória, é uma história de tristeza, de abandono. Tudo aquilo que aconteceu com você era para acontecer. Para você ser exatamente e ter esses sentimentos que você tem agora, exatamente como são. E a única coisa que pode mudar e transmutar qualquer sentimento negativo que você tenha hoje, que foi trazido da sua infância, é o simples ato de honrar, dar valor àquilo que aconteceu com você. Porque se aconteceu com você, era para acontecer da forma como aconteceu. Por mais que tenha sido dolorido, por mais que você tenha passado dificuldades, hoje você tem o discernimento e a clareza para olhar para todos os acontecimentos que você passou, que você teve, e honrar e respeitar cada momento, cada história que você viveu, cada ameaça, cada palavra que foi lançada contra você, por mais que tenha sido doloroso, por mais que tenha sido alegre. A gente tem uma mania de sempre lembrar aquilo que nos feriu, e toda a nossa história vai virando uma bola de neve de tristeza, decepção, de angústia, de abandono. Por quê? Porque nós damos valor àquilo que realmente nos deixou triste e esquecemos de dar valor naqueles momentos mais importantes, que é onde nós nos sentimos acolhidos, respeitados, amados, compreendidos. Por mais que você tente esconder, isso muitas vezes aconteceu com você, ou pouquíssimas vezes aconteceu com você, mas em algum momento da sua vida isso aconteceu. Não devemos aqui menosprezar o nosso passado. Muitas pessoas realmente sofreram, muitas pessoas realmente viveram uma infância que não queriam presenciar certas cenas que presenciaram. Foram dores, foram marcas que foram deixadas no ser humano que você é hoje. E eu profundamente entendo o que você está sentindo. Eu entendo e compreendo que a dor que você carrega lá de trás transformou você na pessoa que você é hoje. E eu tô aqui
para ajudar a você a transformar todos esses sentimentos em reconhecimento, para você dar valor a tudo aquilo que aconteceu com você. E nós sempre falamos, se aconteceu com você, é porque era para ter acontecido. E o que deram e o que proporcionaram para você era o que a consciência das pessoas que estavam à sua volta conseguiam lhe proporcionar naquele exato momento. Muitas pessoas que você talvez vivia lá no passado, elas estão com você até hoje. Às vezes você está convivendo com um coleguinha que você estudou na 3ª série, ou seu vizinho é aquela professora sua do ensino médio, e hoje a pessoa que você entende que ela é nos dias de hoje é diferentemente da pessoa que você conhecia lá no ensino médio ou lá na 3ª série. As pessoas estão em constante mudança e o nosso maior erro e pesadelo é levar conosco todos aqueles acontecimentos que aconteceram lá atrás, e a gente vai levando e vai empurrando e vai jogando para frente, não vai deixando ser limpado tudo aquilo que talvez aquele coleguinha da 3ª série que você convive até hoje tenha te falado ou tenha te negado. Eu tenho uma história muito interessante que eu sempre conto ela para minha filha, que é a história do lanche. Eu acho essa história bem legal, que me marcou muito, mas com essa simples historinha mudou muita coisa na minha vida, porque eu era criança e naquele momento eu não sabia como lidar com isso, qual era o sentimento, qual era a reação que eu estava sentindo, porque a única coisa que eu reconhecia era a tristeza. Certo dia a gente estava estudando, né, eu e as minhas coleguinhas, e pela minha lembrança era a 3ª, 4ª série. É o que eu me lembro, porque eu me lembro muito raso da data, da série que eu estava, porque na minha infância eu sempre estudei com as mesmas pessoas, né? Sempre acompanhei ali os mesmos coleguinhas e a gente seguiu junto essa jornada escolar. Isso quando eu era bem novinha. Daí a gente sempre levava lanche que a minha mãe fazia, né? Ela gostava muito de fazer um misto quente com mortandela. Nunca esqueço. E até hoje eu sinto o cheiro desse lanche. Eu sinto o sabor. Muitas vezes eu vou fazer o lanchinho da minha filha e pouquíssimas vezes eu mando o sanduíche, porque ela já me relatou que quando chega lá, o sanduíche ele fica duro, frio, desculpa, e endurece a mussarela que eu coloco. Aí ela preferiu que eu não enviasse mais esse lanchinho. Mas teve uma vez que ela queria. Ela falou: mamãe, eu queria um misto quente, mas a senhora pode fazer um misto quente quase no horário do meu intervalo de lanche? Porque a senhora faz e a senhora leva e eu como quentinho. Você pode, mamãe? Eu, com todo o amor do mundo, falei: sim, filha, a mamãe pode sim. Aqui a gente mora perto do colégio dela, então fica super acessível, né, fazer isso. Daí, voltando lá à minha história na infância, a gente sempre levava lanche, a minha mãe sempre muito caprichosa, fazia o sanduíche ali com mortandela, que eu sou apaixonada até hoje, que me lembra muito essa fase da minha vida. A gente sempre dividia, eu, meu irmão, e tenho uma lembrança muito forte disso. Muitas vezes eu levava bolacha recheada, aquelas compridinhas que vem num saquinho compridinho, e vem um monte de bolachinhas e biscoitinhos recheados. Eu sempre dividia com as minhas amigas. Me dava prazer dividir com elas aquilo que eu gostava. Então eu achava muito interessante que a gente contava os biscoitinhos que tinha dentro e dividia entre as amigas. Era 3 amigas as mais unidas, aí a gente contava, se vinha 12 a gente dividia por 3 e sempre, aí quando sobrava um aí ficava pra mim, né, porque eu era proprietária desse biscoito. Eu sempre fazia isso, né, sempre dividia. Muitas vezes as coleguinhas também levavam os lanchinhos e elas preferiam comer só o delas. E o interessante é a alegria que eu sentia na hora de eu dividir o lanchinho com as minhas coleguinhas. A lembrança alegre que eu tenho da gente pegar, abrir todo o pacote, dividir lá as bolachinhas. Ah, vamos dividir por 3, por 2? Era legal, eu me sentia bem com isso. Até que um dia, uma coleguinha levou um biscoito diferente. A gente sempre fazia isso, né, em comunhão. Ah, hoje não só eu levava um biscoito, ou um sanduíche, ou um suco diferente. A gente sempre fazia isso com as coisas diferentes, né, porque um pãozinho de
queijo. Ah, você aceita pãozinho de queijo? Ah, não, eu vou ficar com meu lanche. Ai, hoje eu trouxe um bolo recheado. Ai, aceita? Aceitamos. Daí um certo dia, exatamente, uma das minhas amigas levou um biscoito que era aquele Prestígio, o sabor Prestígio, né, que é o chocolate com coco. E eu nunca tinha comido o Prestígio, né, esse biscoito com esse sabor. Daí ela levou, eu lembro que era um pacote assim vermelho, até hoje a gente encontra, e ela pegou e abriu esse pacote e comeu a primeira bolachinha. E nesse exato dia eu tinha levado o meu sanduíche de mortandela. Ela comeu o primeiro pedacinho, depois comeu o segundo biscoito. E detalhe, ela não ofereceu para nós. E aquilo me deixou incomodada, eu morrendo de vontade de comer e olhando aquele biscoito. Poxa, ela não vai me oferecer, eu quero, e eu comendo meu sanduíche, mas desejando o lanchinho da coleguinha, porque eu já estava acostumada a sempre estar em comunhão, né, na divisão do lanche, e justamente o dia que eu vi uma coisa assim que eu nunca tinha comido, me deu uma vontade muito forte de comer, mas só que ela não ofereceu. E ela foi comendo, e eu lembro que sobrou uma quantidade assim no pacotinho. Aí ela pegou e enrolou, fechou na mãozinha dela e ficou segurando. Aí terminou de beber o suco, a gente terminou de lanchar e voltamos para a classe, vida normal, vida que segue. Só que aquele sentimento de exclusão que eu senti naquele momento me perseguiu por vários dias. E eu pensando no meu crescimento naquela época, eu sempre olhava para aquela coleguinha depois dessa atitude como uma coleguinha que não gostava de dividir. Mas eu esqueci todas as vezes que ela dividiu o biscoito que ela levava comigo, que ela dividiu o lanche, o suco, as frutas comigo. E aquilo me perseguiu por muito, muito tempo. Até que eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui entendendo o processo que a gente tem para se moldar, para se estruturar psicologicamente. E eu fui dando valor a cada dia mais, valorizando aquele ato que ela teve, porque daquele ato que ela teve, surgiu dentro de mim uma nova Maiara, surgiram dentro de mim novos pensamentos. Talvez aquele ato em si, aquela ocasião em si mudou totalmente a minha vida, porque eu fui trazendo para dentro de mim cada vez mais que eu queria entender o que eu passei naquele dia, qual o sentimento que me deu aqui dentro, o que me levou a sentir que ela estava me indicando alguma coisa. Ela simplesmente não queria e eu tinha que respeitar. Aí você vai falar para mim, Maiara, você era uma criança. Sim, eu era uma criança. Eu não tinha essa mentalidade de entender que eu tinha que respeitar a vontade dela. Tanto é que hoje eu ensino a minha filha a sempre respeitar a vontade e as necessidades dos coleguinhas, porque muitas vezes ela vai dividir o lanchinho dela, mas só que talvez algum dia o coleguinha não vai querer dividir o lanchinho dele com ela. E ela precisa entender esse processo. Então, que eu passei lá, eu convivi com isso, eu digeri, transformei em qualidade e hoje eu ensino a minha filha a entender o coleguinha dela. E ela tem apenas 8 anos. Então, qual é o ponto desse vídeo? É o valor que você tem dado agora, nesse exato momento, aquelas coisas que estão acontecendo com você no trânsito, no transporte público, na fila de espera de um banco. O que tem acontecido com você? Você tem honrado e respeitado a espera daquele que está à sua frente na fila e aquele que está atrás de você na fila? Você tem honrado e respeitado, você tem entendido a necessidade daquelas pessoas que estão junto com você? Você tem entendido e compreendido qual é o porquê de um carro ter te cortado e ter seguido bem veloz na sua frente? E você, uau! E quer soltar meias palavras para aquela pessoa que você acha que agiu de má fé, que agiu grosseiro com você. Em vez de fazer isso, olhe, perceba, entenda qual é o sentimento que está aí dentro. Sentimento de raiva, de angústia, decepção, por um carro ter atravessado na sua frente porque ele está com mais pressa do que você. Em vez de você lançar meias palavras para essa pessoa, por mais que ela não escute, pense, repense,
Honre e respeite, porque às vezes lá dentro pode ter uma mamãe prestes a dar à luz, pode ter uma senhora tendo um problema muito grave de saúde, pode ter um funcionário que está atrasadíssimo para o começo de uma reunião muito importante para a empresa e que ele é a pessoa que vai apresentar o slide. Honre e respeite todo o processo da pessoa que está do seu lado. Honre e respeite todo o processo da sua família, da sua história, dos seus pais. Não culpe, não julgue seus pais por terem feito ou desfeito as coisas com você, mas reveja, repense o porquê, qual seria a história deles para terem transmitido para você certas ações, certas atitudes, deferido certas palavras, certas agressões que talvez para eles estavam sendo certo naquele momento. Para eles, aquelas ações, aquelas atitudes que eles estavam deferindo a você, que eles estavam jogando em cima de você, era o correto para eles naquele exato momento. Mas, em vez de você ficar remoendo e culpando e julgando, procure entender o porquê, procure honrar, respeite a história deles. E se você estiver afastado do seu pai ou da sua mãe, esse vídeo é o muro que separa a sua visão de 10 minutos atrás e a sua visão desse momento até o fim da sua vida. Talvez seja o momento de você se empoderar e dizer que você passou por tudo que você tinha que passar para você se tornar a pessoa que você é hoje. Que tal dar um abraço apertado no seu pai que você não vê há muito tempo, fazer uma ligação para sua mãe, que com certeza sente muito a sua falta. Repense, reflita, dê valor àquilo que realmente é valoroso para você. Te agradeço grandemente por ter seguido até aqui. Deixe nos comentários alguma coisa que eu deixei assim obscuro para você. Talvez você queira que eu aprofunde mais em determinado assunto. Deixe aqui nos comentários. Se eu conseguir te ajudar, eu vou gravar um vídeo te explicando melhor e te ajudando melhor a entender aquilo que não ficou claro para você. E se você também tiver alguma sugestão de algum vídeo futuro, deixa aqui também que eu vou olhar com muito carinho e respeito para poder te ajudar e ajudar muito mais pessoas. Fica com Deus e até mais.